Bom, graças a Deus, vamos dar continuidade à nossa aula de angelologia com ênfase em satanologia. E o assunto de hoje é um assunto assim atualíssimo, muito atual mesmo. A gente não pode passar um curso de angelologia sem falar da natureza do diabo no anticristo. Porque esse anticristo, ele é uma personagem predestinada. Ele já nasce predestinado. O trabalho dele é um trabalho predestinado e a condenação dele é predestinada também. Ele é um homem que o apóstolo Paulo chama de homem do pecado, tá? Ele é o filho da iniquidade. Esse anticristo, ele vem por obra de Satanás e ele já está prenunciado nas escrituras há muito tempo. Jesus falou dele, os apóstolos falaram dele, o Espírito Santo falou contra ele. O livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o capítulo 19, fala dele. É o único livro da Bíblia onde o anticristo ele ocupa muitas páginas. É o livro do Apocalipse. Ele não ocupa todos os capítulos, do capítulo 6 ao capítulo 19, mas ele ocupa uma boa parte. E por isso que a gente não pode deixar de falar dele quando estamos falando do diabo, tá bem? Porque nele vai estar a natureza do diabo encarnada. Ele vai ser um plágio da pessoa de Jesus, tá bem? Jesus é o autêntico filho de Deus e o anticristo vai ser o filho do diabo. Como a natureza de Deus está em Cristo, a natureza do diabo estará neste anticristo. É uma personagem perigosa, é o único ser humano que conseguirá montar um exército para poder combater o cordeiro num combate cósmico. Vai ser no dia da volta de Jesus. Ele vai estar tão bem armado, mas tão bem armado, que ele vai ter todos os exércitos do mundo voltados contra a volta de Jesus. Quer dizer que não vai ser apenas uma guerra física, é uma guerra espiritual. Esse homem do pecado será revestido da malignidade de Satanás, e é isso que nós vamos estudar hoje, bem? Assim como em Cristo mora a plenitude da divindade, assim no anticristo a plenitude de toda a malícia. A palavra plenitude, ele é o antípoda de Cristo. Antípoda é aquela pessoa que se coloca contra, absolutamente contra, totalmente contra. Esse é o antípoda. Em Cristo tem a plenitude de Deus, nele a plenitude de toda a malícia. Isso não quer dizer que a sua humanidade tenha sido assumida pelo demônio na unidade da pessoa, como na humanidade de Cristo pelo Filho de Deus. Quem escreveu isso aqui foi Tomás de Aquino, em uma super obra que Tomás de Aquino escreveu na Idade Média, chamada Súmula Teológica. Súmula Teológica porque Tomás de Aquino ele reuniu todo o pensamento sistemático teológico que tinha no tempo dele e escreveu um grande livro, dividido em muitas partes. E quando chegou na parte de falar sobre o anticristo, Tomás de Aquino ele disse isso. Ele disse o seguinte: não há uma unidade entre Satanás e o anticristo. Não há uma unidade. O que vai haver? Vai haver um consórcio, uma parceria, um endemoninhamento, vamos dizer assim. O diabo vai assumir a personalidade do anticristo. Ele vai manter a sua identidade, a sua pessoalidade, a sua consciência, mas no anticristo o diabo vem e encarna em plenitude. Só que eles não vão se tornar um, assim como o pai e o filho são um. Cada um continua com a sua individualidade, sua pessoalidade e a sua malignidade pessoal. Está entendendo? Aqui, ó, o demônio que causou nele, por sugestão, a sua malícia, de modo mais eminente do que em todos os outros. Portanto, deve-se dizer que o demônio e o anticristo não são duas cabeças, mas apenas uma. O anticristo é chamado cabeça, enquanto nele se encontra gravada totalmente a malícia do demônio. Então, para começar, é um ser humano o anticristo. Agora, esse ser humano já está
pré-anunciado nas Escrituras, ou revelado. Preparem-se, e aí vem o anticristo. Tem uma personagem que vai surgir na história humana aí, que ele vai ser o antípoda das obras de Cristo, o único que conseguirá se opor àquilo que Cristo fez e com eficácia, porque ele será um flagelo de Deus, um juízo de Deus para o mundo que rejeitou o Evangelho, que rejeitou Cristo. Mas ele é uma pessoa humana, terá um nascimento natural, criança, ele vai ter uma nutrição natural, vai ser um adolescente, vai ser um jovem, vai ser um adulto, ser humano. Mas ele é o eleito de Satanás, ele é aquele que vem, e nele o diabo vai encontrar a consciência suficiente para poder se adonar dele. Só que não é uma coisa muito natural, tá bem? É uma coisa assim, fora do comum, bem fora do comum. Não tem como a gente dizer exatamente quem é, mas a Bíblia dá algumas pistas para a gente ir desvendando de onde ele vem e como que ele pode ser reconhecido. Então, vamos lá. O próximo passo do diabo no mundo será trazer o anticristo aos homens, e aproveitando o espaço desse curso para atualizar o leitor sobre o cenário que se mostrou diante dos nossos olhos nas últimas décadas. A ascensão de Satanás ao governo mundial por mãos de um líder humano nos parece iminente, ao menos é para isso que se formou a ideologia da nova ordem mundial. O assunto ele foi tratado desde o começo da história da igreja. Jesus falou do anticristo. Jesus. O apóstolo Paulo falou do anticristo. O apóstolo João falou do anticristo. O livro do Apocalipse fala do anticristo. E depois do Novo Testamento, a igreja vem sempre apontando quem será o anticristo, da onde que ele virá, como que ele vai se manifestar. E cada geração de igreja tem enfrentado uma face do anticristo, um trabalho dele. O apóstolo João falou: o espírito do anticristo já está. A pessoa do anticristo ainda não, mas o espírito que vai atuar nele já está. Então o que ele vai fazendo? Ele vai satanizando, ele vai se manifestando, ele vai perturbando a obra de Deus. E nós que estamos no século 21 temos o mesmo dever que os apóstolos e que todas as igrejas. O nosso dever é olhar para os sinais dos tempos e identificar qual que é o anticristo no nosso tempo ou no nosso meio. Se não for a pessoa do anticristo, o trabalho do espírito do anticristo. Isso a gente tem que saber. Se não é aquela pessoa XYZ, pelo menos a gente sabe, isso aqui é a obra de Satanás, isso aqui é o espírito do anticristo. Nós estamos vivendo num tempo em que os líderes mundiais falam essa palavra o tempo todo, nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Não é um mote, tá bem? Não é uma piada, não é um sarcasmo, não é algo que um candidato político chegou e falou existe. Não, isso aqui está sendo pronunciado na boca dos líderes mundiais da Europa inteira. Lá na Europa agora está em evidência um homem na França, o presidente da França, que é o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron fala constantemente em nova ordem mundial. Aqui no Brasil, quem falou muito em nova ordem mundial? A Dilma e o Lula falaram muito em nova ordem mundial. Nos Estados Unidos foi falado por George Bush, o pai, George Bush, o filho, e Barack Obama, abertamente. Isso aqui, e existem livros que falam sobre a nova ordem mundial. Para que a nova ordem mundial ela venha e se instale no mundo, aconteceram 2 guerras mundiais. E essas 2 guerras elas não aconteceram por acidente, elas aconteceram por planejamento. É para que viesse a nova ordem mundial. O que ela é de uma maneira geral? Ela é um governo mundial. Um governo mundial com uma liderança mundial, onde as fronteiras elas vão sendo, as fronteiras elas vão desaparecendo, fronteiras nacionais. Aí o que acontece? Essas fronteiras nacionais. Depois da Segunda Guerra Mundial surgiu a
a ONU, Organização das Nações Unidas. Eles montam um exército, que é o exército da ONU, as tropas da ONU, que arregimenta soldados do mundo inteiro, soldados que são voluntários e convocados também, além daqueles que são enviados. São soldados treinados com tecnologia de ponta, tecnologia de guerra de ponta. As fronteiras estão desaparecendo, então eles estão criando gigantescos blocos econômicos, como NAFTA, Mercado Comum, sabe? O Mercosul, Aliança, Clube dos 20, Clube dos 10, a BRICS, quer dizer, o G20. São blocos econômicos que vai fazendo isso o quê? Vai acabando com as fronteiras. Qual que é a tendência? A tendência é nós chegarmos em um ponto em que você vai ter o Brasil pintado geograficamente só no mapa, mas não vai haver fronteira. Você passa de uma fronteira para outra, do jeito que acontece na Europa hoje. Na Europa você pode andar tranquilamente, tá bem? Entre os países europeus, sem ser barrado pela alfândega. Você pode ir para a Espanha, Portugal, França, Inglaterra, e com um só passaporte. Você não é barrado. Entre Estados Unidos e Canadá ainda tem uma fronteira, mas eles já formam lá a América do Norte, a parte de cima. Aqui no Mercosul tem fronteiras, mas você pode passar para lá e para cá sem ser importunado. A mesma coisa está acontecendo no continente africano, e o mais difícil é lá no Oriente. É o mais difícil. Então essa nova ordem mundial é uma realidade. Agora, precisa de um líder. Precisa de alguém que vai assumir a hegemonia do líder. Por enquanto, é eleito um primeiro-ministro para a Organização das Nações Unidas, a ONU. Aí é levantado um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro ele faz o papel que caberia ao anticristo. Quer dizer, ele fala em nome da ONU a todas as nações. A todas. Bom, essa ideologia da nova ordem mundial, ela vai colocar para a gente assistir os mesmos filmes, cantar as mesmas músicas e termos as mesmas bandeiras, as mesmas causas, as mesmas ideologias. Junto com a nova ordem mundial tem um movimento que é o movimento ecumênico. Esse movimento ecumênico ele é uma junção tanto de todas as religiões como das religiões cristãs. Movimento ecumênico não é apenas o Conselho Mundial de Igrejas, que já existe, tá? Tem um conselho chamado Conselho Mundial de Igrejas. São as igrejas que se reúnem e elas não levam em consideração as suas diferenças, mas sim aquilo que as aproxima. Mas isso aí é um ecumenismo cristão. Na ONU existe um movimento ecumênico religioso. São todas as religiões do mundo. Então constantemente você vai ter lá os ayatolás do mundo islâmico, você vai ter lá os brahmanes do mundo hindu, você vai ter lá os pastores católicos, protestantes, os padres católicos, os rabinos judeus. Você vai ter os líderes religiosos reunidos em um ato ecumênico. E eles estão propagando a chamada religião universal. Essa religião universal é para ser abraçada por todo mundo e não tem necessidade de ter um templo. Tem que ter uma religião, mas não precisa ser um templo, tá bom? Esse anticristo é um ser importante para Satanás. Quem seria ele? Vamos procurar nesse primeiro momento esvaziar o nosso preconceito. João 2, primeira carta de João 2,18 diz: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Se João estava dizendo que no primeiro século já era a última hora, e que a vinda do anticristo é iminente, é algo que vai acontecer repentinamente, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, tá? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, ele fala: aquele dia virá como um laço armado debaixo do pé das pessoas, e vai pegar as pessoas todas desprevenidas. Só não pode pegar o cristão que estiver iluminado pelo Espírito Santo, mas que vai pegar o mundo todo desprevenido, vai, porque não tem como saber que ele é o anticristo. A gente vai perceber na aula de hoje, tá bem? Que não dá para saber de antemão, com exatidão, quem é o anticristo.
Tem algumas pistas, mas saber com exatidão não. Já era a última hora quando João escreveu. E agora? Se ele poderia aparecer no primeiro século, quanto mais agora, no século 21. O século 21 está com o berço preparado para o advento dessa personagem, deste homem do pecado, e que virá como um laço. E aí a gente precisa ficar um pouco preocupado, porque eu já vejo que a pergunta que está na mente de vocês é a seguinte: mas ele não vai se manifestar só depois do arrebatamento da igreja? Não é isso que eu estou ouvindo desde que eu me converti? Que eu não preciso temer o anticristo, por causa que ele só vai se manifestar depois do arrebatamento da igreja? A gente vai investigar isso essa noite, aqui. Se isso que disseram confere com as escrituras. Não é se confere com a teologia confere, mas a gente quer saber se confere com a palavra de Deus, se é isso mesmo, ou se os cristãos correm o risco de entrarem para o governo do anticristo. Correm ou não correm? Depois vocês podem refazer essa pergunta. Até que chegue o homem do pecado, muitos anticristos farão parte do nosso dia a dia de cristãos. Olha aqui. Mesmo que não surja o anticristo no singular, o apóstolo João fala: nem por isso a gente pode ficar descansado, porque muitos têm se feito anticristos. Existem precursores do anticristo, gente que vem fazer o trabalho dele, que está tomado pelo espírito dele, que tem o diálogo dele, a música dele, a oração dele, que tem o aspecto dele. E pensa que é fácil? Não é fácil. O anticristo do primeiro século, por exemplo, eram os gnósticos, primeiro e segundo século. Esses gnósticos, eles eram pastores. O apóstolo João escreveu a primeira carta para combater um pastor chamado Diótrefes. A igreja, ela era uma igreja de João. João era o pastor da igreja. Só que João havia deixado ali Demétrio tomando conta da igreja. E Diótrefes também tomava conta da igreja. Mas João, ele tinha muitas igrejas para ele tomar conta. Esse Diótrefes, ele tomou a primazia, ele tomou o primeiro lugar. E aí ele começou a perseguir Demétrio. Tirar as oportunidades de Demétrio. O assunto chegou até o apóstolo João. Aí João escreveu uma carta. Quando a carta de João chegou, o que fez Diótrefes pelo espírito do anticristo? Rasgou a carta, não deixou que a carta fosse lida. Aí João mandou embaixadores. Quando os embaixadores chegaram aqui, estamos aqui em nome do apóstolo João para falar com a igreja, Diótrefes não deixou, não recebeu os irmãos, não recebeu e ainda ameaçou os outros que recebessem os irmãos. Aí João escreveu uma carta para ser escrita aos irmãos sinceros e falar: sigam Demétrio, porque até a verdade dá testemunho de Demétrio, até a verdade aplaude Demétrio, mas Diótrefes, ele quer ter a primazia entre os irmãos. Aí ele falou: esse é o espírito do anticristo, esse daí. Você vê que tem um anticristo histórico, mas existem outros que fazem o papel do anticristo na igreja local, na igreja de Cristo, que fazem coisas que Cristo não autorizou serem feitas, que dão ensinamentos que Cristo não ensinou, que torcem o sentido das escrituras. Quer dizer, se nós não combatermos o anticristo histórico, o anticristo interno tem que ser combatido, tem que ser identificado e combatido, porque se ele não for combatido, ele leva um rebanho. Esse é um trabalho espinhoso, difícil, hein? Vejam que a princípio, o princípio do texto de João é justamente esse: havia que negavam a historicidade da encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Eram os anticristos do primeiro e segundo séculos. De forma geral, os anticristos surgem dentro dos movimentos cristãos do mundo inteiro. Como que eu vou identificar um anticristo? Primeiro, ele nega a obra de Cristo na cruz, ou ele diminui a eficácia da cruz, ele diminui a grandeza da cruz e a suficiência da cruz. Você tem que perceber. Se alguém quer colocar um apetrecho do lado da cruz e do Evangelho, um acessório, se alguém quer diminuir a grandeza do sangue de Jesus,
a suficiência do Calvário, você já pode saber que é uma operação do diabo, porque essa é a obra do diabo, é combater a eficácia da cruz. A cruz é suficiente para todos os cristãos do mundo inteiro, o tempo inteiro. A cruz somente, a cruz e o seu evangelho, a cruz e o seu sangue, porque o apóstolo Paulo falou o seguinte: longe de mim esteja gloriar-me de qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo. Se eu tinha alguma coisa, eu considero ter, porque eu quero ganhar Cristo somente. Aí a gente já vai percebendo, se Cristo não está sendo suficiente para a alegria da igreja, a descida do Espírito Santo, a motivação para que a igreja adore a Deus, se Cristo não é suficiente, e a gente precisa começar a usar um monte de mecanismos, sabe? Essa pirotecnia que o pessoal está inventando por aí afora. Se a gente não consegue, com a eficácia da cruz, pregar Jesus e a pessoa se arrepender, a gente já percebe que o espírito do anticristo está rondando, está por perto e tem que ser combatido. Eu já falei para vocês aqui de um homem chamado Martin Lloyd Jones. Falei? Martin Lloyd Jones, ele foi um pregador da igreja anglicana. Ele era formado médico e ele deixou a medicina para se dedicar ao pastorado. Quando ele assumiu a igreja de Westminster, na Inglaterra, diz que a igreja comportava 3.000 pessoas. Tinha duas galerias e do lado tinha um palco para teatro. Só que a igreja vivia vazia. Inclusive, na semana passada, o pessoal da Rede Globo fez questão de ir na Inglaterra e pegar várias igrejas da Inglaterra onde John Wesley pregou, George Whitefield pregou, aonde o Chesterton pregou, aonde o Dr. Martin Lloyd Jones pregou, várias igrejas que foram avivadas na Inglaterra, onde os puritanos pregaram, sabe? A tocha dos puritanos. E agora as igrejas estão fechadas, ou foram alugadas para pista de skate, ou foram alugadas para bar, ou foram alugadas para boate. E algumas das igrejas da Inglaterra se transformaram em mesquita de muçulmanos. Está a reportagem lá. E quem vai na Inglaterra sabe que está assim. Veja só, o Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele começou a pregar o Evangelho, a igreja estava vazia. Aí disseram para ele que ele tinha que usar o recurso do teatro. Todo culto tinha que ter uma representação teatral. Todo culto. Aí ele pegou e falou: não, a partir de hoje você pode desmontar o teatro. Mas o que a gente vai fazer? Pica fogo. Pode colocar fogo. Mas as pessoas deixarão de vir para a igreja. E ele disse: não será o teatro que vai trazer as pessoas para a igreja. E assim a eficácia da pregação da palavra de Deus. E o Dr. Martin Lloyd Jones, ele ficava 2 horas pregando, e a igreja que comportava 3.000 pessoas começou a avivar-se, revitalizar-se. As pessoas começaram a vir porque Deus disse, é promessa de Deus: eis que dias virão em que enviarei fome e sede à terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Se o povo está com fome de ouvir a palavra de Deus, e sede de ouvir a palavra de Deus, e na igreja é pregada a palavra de Deus, é para lá que Deus vai mandar as pessoas. É certeza isso daí. É certeza. Aí o Lloyd Jones continuou pregando, a igreja comportou, encheu a nave. Depois a igreja encheu a primeira galeria e a segunda galeria, e o homem pregava 3 vezes por dia no domingo. Eram 3 domingos de casa cheia, só por causa da palavra de Deus que ali era pregada. Qual que é então a estratégia do demônio, do diabo? É descentralizar a pregação e trazer entretenimento para a nossa geração, porque com o entretenimento você consegue manter a atenção do público. Só que o entretenimento, ele atrapalha a concentração na palavra de Deus. Não é que a igreja tem que ser triste, não é que a igreja tem que ser monótona, não é que a igreja tem que ser um mausoléu, entendeu? A igreja tem que ter aquela sabedoria de momento da palavra de Deus, é momento da palavra de Deus. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, palavra pura de Deus. Não é bloquear para que as pessoas não possam fazer muitas atividades na igreja, mas é tomar aquele cuidado que agora é a palavra de Deus. Então, aquela mesma vontade que vocês tinham de vir para o entretenimento, agora vai ter para ouvir o Evangelho. O espírito do anticristo estava naquela igreja do primeiro século, e os apóstolos começaram a perceber que eles estavam perdendo a batalha, porque os pessoal queriam ouvir os gnósticos, tá? Os gnósticos tinham uma interpretação diferente da palavra.
E não era aquela interpretação que eles já tinham ouvido com os apóstolos. Todo cuidado a gente tem que ter quando começar com uma interpretação diferente. O apóstolo Paulo falou o seguinte: eu não canso de escrever para vocês as mesmas coisas. E é bom que eu esteja escrevendo as mesmas coisas. Seria esquisito eu, depois de 30 anos pregando uma coisa, começo a pregar outra. Pode perceber, pode desconfiar. Você tem um pastor local. O pastor local está a vida inteira pregando a mesma coisa. É isso aí que deve ser ouvido. Aí vem o fanfarrão. Isso aí você tem que desconfiar. Negócio esquisito, está muito fora da curva. Está muito fora da curva, tem que tomar cuidado, porque pode e deve ser o espírito do anticristo, tá? Bom, esse momento aqui é para isso mesmo. É essa aula aqui, esse seminário. Bom, é nesse momento que ele tem que desmascarar o espírito do anticristo, que é uma das maneiras de Satanás atuar. E na matéria de satanologia, não tem outro jeito, tá? O diabo levantará o seu anticristo na linhagem ideológica dos gnósticos, negando a encarnação, a morte expiatória e a ressurreição de Cristo. Esse é o trabalho interno do espírito do anticristo, minando a teologia em sua base cristológica. Se esse é o caso, o anticristo encontrará solo fértil na mente da cristandade e os corações lhe serão franqueados. O que significa isso? Paulo escreve aos Gálatas dizendo o seguinte: escuta, se vier um anjo do céu, ou alguém com uma epístola escrita por nós, pregando outro evangelho além daquele que recebestes, que seja amaldiçoado na cara, que seja anátema, maldito. Se eu mesmo me apresentar aí pregando outro evangelho além daquele que já te preguei, me amaldiçoa na minha cara. Olha a ousadia do apóstolo Paulo. Por quê? O espírito do anticristo, ele quer um Cristo ideológico. O que é o Cristo ideológico? É um Cristo ídolo, em forma de ídolo. Não é o Cristo da pregação, o Cristo do evangelho, que você encontra andando em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não encontra o Cristo do anticristo, da pregação do anticristo. Você não encontra esse Cristo nas escrituras. Você compara o Cristo pregado pela nova era, por esse pessoal aí do espírito do anticristo, você compara ele com o evangelho e você não acha ele. Você não acha, você nunca vai encontrar um Cristo pedindo dinheiro. Você não encontra. Em que ocasião do evangelho Jesus pediu dinheiro? Em qual? Ainda mais aos montões, ainda mais com ameaça de morte, com ameaça de miséria. Você não encontra nem Cristo nem os apóstolos. Quando o apóstolo Paulo vai escrever sobre a coleta de ofertas, ele faz de uma maneira bem meticulosa, bem cuidadosa, e ele faz para uma igreja que é a igreja dele, que é a segunda carta aos Coríntios, e ele faz lá na segunda carta aos Coríntios ainda. Das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas, só para uma ele escreveu sobre oferta, porque era uma igreja que não estava ofertando, só por isso. Agora, quando você percebe que um líder cristão, em nome de Cristo, esvazia o bolso do povo, é o espírito do anticristo, não tenha dúvida. Um Cristo que estimula a avareza. Não é Cristo, é o espírito do anticristo. O que é a avareza? É o apego aos bens, é o apego exagerado ao que você tem, e outras ramificações. Se você perceber que o Cristo que está sendo pregado aí na mídia, principalmente a gente que está sendo bombardeado pela mídia, né? Você percebeu que aquele Cristo está afastando você de ler a Bíblia, de examinar na palavra, não está deixando você ler as escrituras. Não é Cristo, é o espírito do anticristo. Ele substitui. Essa é uma das ardilosidades do espírito do anticristo, é combater a cristologia, pastor João. É aquilo que você crê no seu Cristo, porque as escrituras te ensinaram, e com esse Cristo das escrituras você pode ir até o mundo inteiro e salvar o mundo inteiro, como Paulo escreveu aos Coríntios, né? Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem sinais, a gente entrega Cristo crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Olha que bênção. Agora a gente vive numa geração que, se a gente não pegar o Cristo e dar uma moldada nele, ninguém acredita na gente.
E aí a gente vai amputando Jesus. Amputa a coroa, amputa os cravos, tira a cruz, coloca uma púrpura nele e substitui. Eu ouvi uma pregação uma vez, vocês já devem ter ouvido esse negócio aí, que o camarada chegou a dizer o seguinte: escuta, Jesus desceu em Jerusalém sentado em um jumentinho, porque era o carro zero do ano naquela época, porque se fosse no nosso tempo, ele vinha de Ferrari, de Porsche. Olha que heresia, não é verdade, está fora do contexto. O texto de Zacarias, ele falou: olha, ó Jerusalém, o teu rei vem a ti, manso e humilde, assentado num jumentinho, filho de um animal de carga. E Jesus, ele quis escolher um jumentinho, animal de carga, humilde mesmo. Ele poderia ter escolhido sim um puro sangue, mas as profecias têm que se cumprir. O camarada criou heresia. E aí o apóstolo Paulo fala: os que querem ficar ricos caem em tentação e laço, e nessa loucura muitos trespassaram-se a si mesmos com muitas dores e perderam a fé. O espírito do anticristo hoje está ensinando a teologia da prosperidade, custe o que custar. Seu crente pobretão, seu miserável, é assim que eles vão tratar você, por causa que você é uma pessoa comum no dia a dia, que não vai enriquecer enquanto Jesus não voltar. E para enriquecer você vai ter que abandonar o evangelho da cruz pura e simples. Você pode enriquecer, mas não na barganha com Deus, como o espírito do anticristo ensina. E aí eu já vou dizendo para vocês, essas igrejas que estão em top aí na mídia aí, tem muita heresia, mas muita heresia causada pelo espírito do diabo que está nessas pessoas.